das estatísticas, mas eu procuro sempre analisar com bastante parcimônia, com muita tranquilidade, porque dentro de um planejamento, quando você projeta um campeonato brasileiro longo e difícil como é esse, o importante é, como eu tenho dito e já disse em outros momentos, que para você conseguir fazer uma manutenção do estado das coisas como estão, tem que batalhar muito. Como você disse, é muito difícil chegar no G4, é muito difícil se manter no G4, é muito difícil depois de estar no G4 conseguir ganhar uma posição. Então, os números eu tenho ao meu lado, os percentuais de sucesso a gente olha, analisa, mas de uma forma geral e global eu prefiro sempre pensar no próximo compromisso. Divido o campeonato em blocos pequenos, como você sabe. Nós iniciamos a segunda etapa do primeiro turno nesse jogo e hoje nós estamos dentro do G4. Ainda tem um adversário direto que joga amanhã, que é o Fluminense, mas de qualquer forma nós permanecemos. E isso nos deixa satisfeitos, porque basicamente e fundamentalmente os resultados estão sendo conseguidos em cima do trabalho feito diariamente na compreensão e na dedicação dos atletas dentro de campo. Roger, a principal palavra que nós temos acompanhado desse time do Grêmio é a intensidade. O time do Grêmio está marcando muito em cima, sempre na saída de bola. Como é que você está avaliando, principalmente, você disse com muita paciência, com muita calma, para não, daqui a pouco, superestimar o time, mas muitos jogadores vêm crescendo muito. Marcelo Oliveira, Galhardo, Luan e o próprio Pedro Rocha. E a escalação de hoje com o retorno de Galhardo, Marcelo Groy e Marcelo Oliveira, esse é o time ideal do Grêmio, com o grupo que tu tens hoje? Nesse momento são aqueles que eu acredito que possam representar o Grêmio iniciando as partidas. Eles têm correspondido muito bem. Na partida passada a gente teve a ausência do Galhardo e do Marcelo. O Lucas e o Marcelo entraram e substituíram a altura, os dois jogadores que circunstancialmente são titulares. Para a partida que vem a gente não vai ter o Maicon, e eu tenho outros jogadores para a função. Isso tudo me dá a segurança de poder colocar de olhos fechados, porque o trabalho coletivo para mim é o mais importante. Então, quando dentro de uma engrenagem você coloca um jogador que vem jogando menos, mas quando a engrenagem está funcionando bem, esse jogador se comporta tão bem e consegue jogar na sua plenitude. O Roger, eu queria te perguntar primeiro por onde passou essa vitória contra o Cruzeiro, que é atual bicampeão brasileiro, né? Mesmo que tenha o time mudado bastante. E uma outra, como em tão pouco tempo você conseguiu transformar um grupo completamente sem confiança, desmotivado, criticado, desorganizado, num time confiável? Então, Serginho, os princípios do meu trabalho, eu prezo muito pela questão coletiva do processo, pela organização coletiva, a questão da intensidade que vocês têm ouvido eu falar constantemente e aplicado no dia a dia, para que eu não acredito que ninguém que treine andando jogue correndo. E é muito importante você conseguir diariamente fomentar isso. E quando você trabalha fomentando esses princípios, automaticamente vai pro jogo. De uma equipe, de jogadores que iniciaram o Campeonato Brasileiro com pouco crédito, resgatar a confiança, sempre muito importante. Outro dia saiu, o clube divulgou os bastidores da gente
e apareceu algumas coisas eu falando de questão de motivação. Então eu tenho muito cuidado em falar nisso, porque em alguns momentos a palavra treinador motivacional soa como pejorativo no Brasil. E bem, na verdade, o treinador ele tem muitas facetas. Uma delas é eu ter a capacidade de conseguir motivar meu time, dar-lhes confiança, né, e organizá-los dentro de campo. Eu consegui fazer uma leitura rápida e entender o que era necessário para o momento que o Grêmio vivia. Mas também, como treinador, eu sou um vendedor de ideia. Se os atletas comprarem, entenderem que o que eu estou passando é o melhor a ser feito para a melhora deles, as coisas ficam muito mais fáceis. Roger, boa noite. Dentro dessa melhoria que está tendo o grupo do Grêmio, eu queria que você falasse daquele que tem sido normalmente o destaque do Grêmio nas últimas partidas. Eu falo de Luan, porque ele muitas vezes já se via que ele tinha qualidade técnica, ele oscilava, fazia bons jogos, daqui a pouco ele desligava no jogo. E agora ele está aparecendo atrás da marcação, fez gol de falta no último jogo, hoje cavou pênalti, está chegando em todos os lugares do campo. O que você fez em especial com esse jogador? No primeiro momento, eu reposicionei um pouco o Luan, tirando ele do lado do campo e botando ora por dentro, como na função do Douglas, quando o Douglas esteve ausente, ou como atacante, que ele está hoje. Atacante com liberdade para se movimentar. Eu não posso prendê-lo no meio dos zagueiros, que ele vai ter dificuldade de jogar de costa. Isso fez com que o Luan conseguisse, e ele é um inteligente, procurar os espaços, as costas, entre linha, as costas dos volantes, para aí sim girar e ter condição de ter o campo à sua frente. E ele é um menino que gosta de pisar na área, gosta de estar perto do gol, isso facilita. E um momento muito bom, assim como outros jogadores que eu poderia citar também, mas tudo isso porque a engrenagem está funcionando. Jogadores se sentindo à vontade dentro das questões táticas, eles vão poder render bem. Roger, dentro disso tudo, né, dessas melhorias, dessa intensidade, as chances são criadas, mas você já foi questionado sobre isso até da questão da finalização, né? No primeiro tempo o Grêmio teve 4 chances claras de gol e não conseguiu fazer o gol. Isso ainda é algo que você vai trabalhar nesse sentido da finalização, enfim, de ter um aproveitamento melhor da conclusão ao gol pelas chances que o Grêmio vem criando durante as partidas? Hoje o Fábio fez, acho que pelo menos 6 defesas importantes. Houve 19 finalizações, é um número muito alto. É um fundamento que ele tem que ser trabalhado quase que diariamente, né? Vocês que acompanham meus treinos percebem que eu trabalho bastante isso. É o hábito, além de saber, né, o gesto certo, no lugar certo, para finalizar, é importante ter o hábito, né, e gostar de finalizar. Por vezes o atacante entra bem, mas o gesto inadequado para o momento que ele está, ou da forma que o goleiro saiu, às vezes a força é o gesto mais forte, mais fácil, às vezes é o jeito, né? Isso a gente vai minimizando, vai trabalhando, mas eu acho que criar da forma como nós estamos criando tem sido bastante importante. Roger, hoje esse time que passa confiança para a torcida faz a torcida acreditar em coisas maiores. Falando com alguns torcedores ao final da partida, eles começam a falar em títulos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O que você, técnico desse time que hoje passa essa confiança para a torcida do Grêmio, tem a falar para o torcedor? Que eu respeito e vou desejar que o meu torcedor venha para campo acreditando nessa equipe e acreditando que a gente pode ser campeão. Mas dentro do meu grupo, no meu trabalho diário, eu não passo isso nesse momento. Eu passo que a competição ela é dura, que a 38ª, né, rodada do campeonato está muito longe, e que os passos têm que ser dados firmes,
Não dá para saltar no campeonato. Então vou continuar falando em blocos pequenos, em objetivos a curto prazo e a manutenção onde a gente chegou, que era o G4. Roger, aqui, você está falando em blocos pequenos, agora o Grêmio joga no domingo contra o Santos. Historicamente, o Grêmio sempre, as equipes gaúchas têm dificuldade, tanto que o Grêmio só ganhou 2 vezes lá na Vila Belmiro. Como é que se faz para enfrentar o Santos lá? Quais são as principais dificuldades de se jogar na Vila Belmiro? É um jogo fora dos nossos domínios, né? Tradicionalmente o Santos tem times que são bastante hábeis com a bola no pé, são tecnicamente muito bons, costumam envolver o adversário quando joga lá em Santos, e como se historicamente a gente sempre teve dificuldade. Eu, como jogador, eu acho que eu ganhei uma vez, eu acho talvez uma dessas 2 eu estava, mas como eu disse, os números, a estatística, elas servem para a gente fazer essas avaliações, mas é um confronto num outro momento, mas é jogo duro, é jogo difícil, tem que se resguardar da qualidade do adversário, mas também ter a capacidade e a confiança de, fora de casa, tentar buscar mais pontos. Roger, imagino que te agrade, que o time tenha criado tantas oportunidades, mas o desperdício destas chances de gols te preocupa? Não, sinceramente não me preocupa. Me preocupa se a gente não tivesse construindo, ou a forma como nós estivéssemos construindo essas oportunidades. Como eu respondi na pergunta anterior, eu vou trabalhar para diminuir essa margem, para que a gente aumente a nossa eficiência. Não, mas não me preocupa, não.